Boa noite a todos. Gratidão por estarmos aqui hoje, onde iremos conversar um pouco sobre a lei divina ou a lei natural. E nós vamos assim então agradecendo a Deus e a Jesus por estarmos aqui, elevando o nosso pensamento, fechando nossos olhos agora por alguns instantes, para que possamos buscar a conexão com o nosso mentor individual, envolvendo em muito amor e muita paz. Vamos agradecendo por essa oportunidade mais uma vez e vamos pedindo ao Pai que nos guie, nos oriente. E assim nós o saudamos dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, meu nome é Sérgio, para quem não me conhece, e hoje nós vamos debater um pouco sobre a lei divina ou a lei natural. E para nós fazermos essa abordagem, nós vamos fazer a conexão da lei divina, da lei natural, com o nosso cotidiano. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o homem de bem, né, força da oração, enfim. O objetivo é definir um pouco e caracterizar a lei natural, ter um conhecimento, né, nem que seja pequeno, da lei natural, porque para nós nos aprofundarmos é preciso um estudo, né, uma pesquisa sobre isso, para nós podermos entender, né, ao que se refere a lei natural, que é a lei de Deus, quais são as divisões, tudo isso que nós vamos falar aqui está lá no Livro dos Espíritos, para quem quiser olhar, quem quiser consultar. Vamos falar o que é o bem e o mal, e também vamos mostrar, né, como que a gente distingue o bem do mal, como que nós fazemos essa divisão. E sempre buscando a conexão do tema com o nosso cotidiano, ou seja, como seguir a lei de Deus, como ser uma pessoa de bem num mundo cercado de interesses, cobranças, aparências estratégicas, armadilhas e mentiras. Como que nós conciliamos essas questões, essa prática da lei divina ou natural, com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano? Bom, para nós entendermos um pouquinho o que é um homem de bem, quando nós falamos homem de bem, o que nos vem à nossa mente? Então, nós podemos dizer aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade, aquele que questiona, né, a sua consciência diante dos atos que ele comete. Então, por exemplo, se nós fazemos alguma coisa que afetou o próximo, afetou uma pessoa, nós nos questionamos por isso. Será que o que eu fiz está correto? A maneira como eu agi? O homem de bem tem fé no futuro, ele coloca os bens espirituais acima dos bens materiais, ou seja, para ele, ele entende essa questão, né, que nós somos espíritos vivenciando uma experiência humana, não o contrário. Então, o homem de bem, ele tem essa fé no futuro, nessa vida no futuro, que é a vida no plano espiritual. Sabe que as dificuldades da vida são provas e expiações e as aceita. Ele é bondoso, pratica caridade e ama o próximo, não tem distinção nenhuma entre raças e crenças. Para ele, todas as pessoas são iguais, do mesmo jeito. Não tem ódio, não tem rancor. Mede as palavras, quer dizer, ele toma cuidado com o que ele vai falar, né? De modo a não magoar as pessoas, não ferir as pessoas. Lembrando assim que Jesus era um espírito, né? Jesus um espírito muito elevado, o mais perfeito que já andou aqui pela Terra, e ele sempre falava o que ele tinha que falar. Ele não deixava de falar. Ele era duro às vezes, mas ele era amoroso, né? Então ele falava, né? O que ele falava e o modo como ele falava, a maneira como ele colocava as coisas, atingia muito mais a pessoa do que se você for
como é que eu vou dizer? Se você for uma pessoa áspera, uma pessoa rígida, né? Uma pessoa que coloca assim, acusando o outro do que ele fez. Então, o modo como Jesus colocava as situações era muito mais, tocava muito mais dentro de nós do que se você usar de aspereza ou de outra atitude. Então, o homem de bem, ele é humilde e ele trabalha para melhorar as suas imperfeições e respeita os direitos que as leis da natureza ou as leis naturais asseguram aos seus semelhantes, tá? Quais são as tentações que nós suportamos, pelas quais nós passamos no dia a dia, que nos levam, muitas vezes, a agir contrário à lei natural ou à lei divina? Então, por exemplo, sucesso, fama, muitas pessoas, né, muitos de nós ainda não sabem como lidar com isso. A gente deixa um pouquinho, às vezes, a vaidade subir, tomar conta. A gente pode citar aqui até o exemplo do Chico, né, que era uma pessoa que lidou muito bem com isso a vida inteira dele, mas ele teve uma grande lição, né? Quem assistiu o filme lembra lá que eles mostraram aquele episódio da revista Cruzeiro, que o Chico ficou todo empolgado de falar sobre o que ele fazia, o trabalho mediúnico e tal. E, na verdade, era um embuste, né? Porque as pessoas que foram lá entrevistá-lo queriam mostrar que ele era uma fraude. E aí escreveram um monte de coisa dele que não tinha nada a ver. E aí o Chico ficou chateado, ficou magoado, né? E foi perguntar para o Emmanuel por que o Emmanuel deixou aquilo acontecer. Aí o Emmanuel falou, vaidade, Chico, vaidade, né? Então, quer dizer, esse episódio falou para o Chico assim, ó, faz o que você tem que fazer, não se preocupa com o que as pessoas vão dizer a seu respeito, não é? Faz o que você tem que fazer que nós vamos estar te auxiliando. Dinheiro também, se ele for mal empregado, é uma tentação muito grande, o uso que nós damos para o dinheiro. Veja bem, o dinheiro não é que o dinheiro seja ruim, viu, gente? O dinheiro é muito bom, uma energia muito boa. Você tendo dinheiro e sabendo usar ele com, é, com bastante sabedoria, com bastante caridade, você pode fazer um monte de coisa boa para todo mundo e para você também, tá? O poder, né? Muitas vezes a gente também não sabe como lidar com o poder. Vantagens que às vezes a gente obtém quando nós estamos fazendo alguma coisa, praticando alguma coisa. Então a gente sempre quer ter uma vantagem, né? Quer ter um lucrozinho a mais, deixar de fazer alguma coisa para ganhar algo a mais, né? Deixar de cumprir uma norma, eventualmente alguma coisa que você vai ter que pôr mais energia, mais dinheiro, deixar de cumprir uma norma para você poder ganhar tempo, ganhar dinheiro, utilizar caminhos mais curtos para atingir os objetivos, né? Então, quer dizer, isso também é uma tentação. Luxúrias e prazeres também, né? Para que a gente não pode deixar de falar. As ilusões, né? Que muitas vezes nós temos a respeito das coisas, da vida e até do próprio mundo espiritual, quando nós começamos a nos envolver com os espíritos, né? Com a parte mediúnica. Então a gente pode, né? Ter uma ilusão, pode ser esse poder, né? Essa fama, pode nos caminhar, nos direcionar para um outro caminho. Orgulho e egoísmo que ainda está presente em nós. Então, uma série de coisas, né? Só esse pouquinho que nós falamos aqui, já dá para a gente ter uma ideia das tentações a que nós estamos sujeitos. E por trás de tudo isso daí, a gente tem uma mídia, né? Que está sempre nos intuindo a gastar mais, a ser melhor que os outros, a ter. Então, tem tudo isso aí envolvido também no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Falar um pouquinho sobre a lei natural, a lei de Deus, como eu falei que está lá no livro dos Espíritos, tá? Ela é a única e verdadeira para a felicidade do homem. A lei natural mostra para o homem o caminho que ele deve seguir, né? O que ele deve fazer para seguir pelo caminho reto, pelo caminho que Jesus nos ensinou. E ele só é infeliz, né? A nossa infelicidade só vem a partir do momento que nós nos afastamos desse caminho. É uma lei eterna e imutável, como o próprio Deus, por ser uma lei divina. E essa lei, ela é perfeita, né? As leis de Deus, elas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, tanto no universo material quanto no universo moral, se funda nas leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Então, são leis perfeitas, imutáveis, como é Deus.
É, Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. Então, o sábio estuda as leis da matéria e o homem de bem estuda e pratica as da alma, né? Então, a natureza, todo aquele equilíbrio que rege a natureza, todas essas leis da natureza são leis divinas, porque Deus criou tudo isso. Deus nos deu tudo isso. E o homem de bem, ele estuda e pratica as leis da alma, ou as leis de Deus. Então, aí é também um ponto para a gente refletir um pouco com relação ao que nós fazemos com a natureza. Tudo aquilo que nós fazemos que prejudica a natureza, que prejudica a vida dos animais, dos vegetais, tudo que prejudica a vida deles é contrário à lei de Deus. Então, quando nós agimos dessa maneira, nós estamos indo contra as leis de Deus. É, e e a gente pode pensar assim, puxa, mas nós temos aí a Terra, nosso planeta, né? E as leis de Deus são imutáveis, sim, só que ela é apropriada à natureza de cada planeta, né? Ela é apropriada conforme o grau de evolução e progresso dos seres que habitam um determinado planeta. Então, as leis naturais, né? Elas são apropriadas a essa condição evolutiva. Então, as leis que nós temos hoje, as leis naturais, as leis de Deus, ela é adequada ao estágio em que nós nos encontramos, ao grau de progresso em que nós nos encontramos. Pode ser que lá na frente, daqui a alguns séculos, alguns milênios, essas leis mudem, porque nós vamos mudar. Então, pode ser que essas leis mudem conforme a nossa evolução. Nós falamos que elas são imutáveis no sentido de que, enquanto nós estivermos nesse estágio evolutivo, enquanto o nosso planeta estiver nesse estágio evolutivo, as leis de Deus adequadas para nós são essas que nós conhecemos aí. Nós vamos falar, não com detalhe, né? Nós vamos citar quais são, porque para cada uma dessas leis a gente poderia fazer uma palestra. Então aqui nós estamos dando mais uma visão geral. E qual é o papel então do homem de bem perante a lei dos homens e a lei natural nos dias de hoje? Então o homem de bem nós falamos é aquele que estuda, pesquisa e segue as leis de Deus. E qual é a posição dele perante a lei dos homens? A lei dos homens, eventualmente, por serem feitas por nós, pelos homens, não são leis perfeitas. Elas podem falhar, elas podem até ir contra uma ou outra lei de Deus. Porém, compete a cada um de nós seguirmos as leis dos homens. Então, se nós estamos encarnados, nós temos que compreender, compete a nós compreender e praticar as leis de Deus, mas também em seguir as leis dos homens, porque senão seria o caos completo. Na verdade, a lei dos homens ela também tem esse objetivo de não gerar o caos, de manter o controle, de manter a rédea sobre a situação. Todos os homens podem conhecer a lei de Deus, porém nem todos a compreendem. O homem de bem e aqueles que se interessam em investigar a lei de Deus são os que melhor a compreendem. Todos, no entanto, a compreenderão um dia, porquanto é forçoso que o progresso se efetue. Então, nós estamos nesse caminho de compreender a lei de Deus. Nós compreendemos partes da lei de Deus, não ela como um todo. Mas estamos em evolução e conforme nós vamos evoluindo, melhorando, nós vamos tendo uma compreensão melhor de toda a lei de Deus. E nós sabemos que essa não é a nossa única existência, que nós já tivemos várias vidas antes dessa, estamos aqui, né, em busca da evolução, da melhoria. Quando nós reencarnamos, como é que fica essa questão, né, com relação à lei de Deus? Tudo aquilo que nós, aquele aprendizado, ou aquela compreensão que nós tivemos da lei de Deus nas vidas anteriores, ela vem conosco. Nós temos isso junto conosco nesta encarnação. Temos a intuição, né, das leis de Deus, daquilo que nós já compreendemos, porém, as nossas imperfeições fazem com que nós, às vezes, nos esqueçamos dessas leis. Mas elas estão conosco. Elas estão conosco aqui. Tudo aquilo que a gente já aprendeu está conosco nessa existência atual.
Porém, como ainda somos imperfeitos, muitas vezes, né, os maus instintos que nós ainda trazemos fazem com que às vezes a gente se esqueça das leis de Deus. Basta ver o nosso planeta, né, como ele está hoje. E aonde está escrita a lei de Deus, né? Nós falamos que nós trazemos. E aonde que ela está escrita? Ela está escrita na nossa consciência. Nós temos a intuição íntima da lei de Deus, sabemos o que é o certo, o que é o errado, só que, vamos colocar esse esquecer entre aspas, né? Como nós falamos anteriormente, às vezes as nossas tendências inferiores, os nossos instintos negativos, as nossas tendências negativas, fazem com que nós nos esqueçamos dessa lei de Deus. Mas ela está escrita na nossa consciência, tá? E Deus também sempre sempre tem os emissários, né? Sempre envia seus emissários para nos fazer lembrar da sua lei. Então, sempre houveram homens que tiveram essa missão, espíritos superiores que encarnaram com o fim de fazer progredir a humanidade. Podemos citar, né? Jesus, Francisco de Assis, Allan Kardec, Buda, Gandhi, Chico Xavier, Divaldo, tantos outros que vieram, né, nos mostrar o caminho, nos fazer reacender em nós essa lei de Deus. Madre Teresa de Calcutá, pode citar vários aqui. Porém, pode acontecer de pessoas, né, que não foram inspiradas por Deus, de tomarem para si essa tarefa, né, por ambição, entra naquelas tentações lá, por fama, por poder, né, tomar para si um encargo que não é da sua competência para essa encarnação. Sim, é possível, né? E ele pode até contribuir para que as pessoas se desviem do caminho reto. Só que as pessoas que se propõem a fazer isso, geralmente são pessoas inteligentes. Então, nós falamos, se a gente for virar um livro dos Espíritos, ele chama de homens de gênio, né? E mesmo entre os erros que eles possam ter ensinados, algumas verdades foram ditas. E sabemos que Deus aproveita todos os momentos, né? Mesmo aqueles momentos negativos, digamos assim, Deus aproveita todos os momentos para nos passar as suas orientações, para nos passar a sua lei. Então, mesmo que tenhamos sido guiados ou orientados por pessoas que não eram inspiradas por Deus, em tudo que elas falaram havia algum fundo de verdade. E isso fica plantado em nós, fica lá latente para que no momento certo ele aflore e nós possamos assim ter uma compreensão sobre a lei natural, uma compreensão um pouco maior. E como é que nós exercitamos então a lei de Deus, né, com pessoas que não as conhecem ou que não as praticam, convivendo numa sociedade em que as leis materiais, né, ou a lei do poder, da fama, do sucesso, do dinheiro predomina, né? Como é que como é que nós equilibramos isso, né? Como é que nós trabalhamos essas questões? Bom, aí tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos que diz assim, ó. Livro dos Espíritos, pergunta 647. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinada por Jesus? Certamente a resposta que foi dada aos Espíritos, mais ou menos isso. Certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens de uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta, do contrário, deixarão de cumpri-lo como o fazem presentemente. Então, compete a nós que estamos empenhados em sermos homens de bem, praticar o amor ao próximo, compreender o nosso irmão na sua ainda falta de conhecimento a respeito da lei de Deus. Então, eventualmente, nós vamos ser criticados, as pessoas vão falar de nós, mas fulano é não sei o quê, fulano é assim, assim, assim. E, gente, a gente tem que aprender uma coisa muito importante, nós temos que aprender uma coisa muito importante, que é assim, o que as pessoas pensam de nós é problema delas, tá? O que importa é nós conosco mesmo e nós com Deus. No final, vai ser sempre entre nós e Deus, não vai ser entre nós e as pessoas. Então, aí também vale uma reflexão, tá?
Se uma pessoa está falando da gente, está nos criticando, está nos julgando por alguma coisa, nós temos que olhar para dentro de nós é, com bastante parcimônia e realmente avaliar se aquilo que a pessoa está falando faz sentido. O Chico dizia muito isso, né? Imagina o quanto que o Chico não foi criticado, foi julgado, né? E foi perguntado para ele, Chico, quando alguém fala de você alguma coisa, o que você faz quando alguém te critica? Aí o Chico falou assim, ó, eu paro, dou uma pensada, analiso, né? Se aquela pessoa tiver razão no que ela está falando, eu olho para dentro de mim e faço uma análise. Só que a gente tem que ser bastante verdadeiro conosco mesmo, tá? Se o que aquela pessoa está falando está certo, eu tenho que mudar alguma coisa em mim. Agora, se o que ela está falando eu vejo que não cabe em mim, eu simplesmente deixo para lá e sigo em frente. Esse é o que nós temos que fazer. Quando alguém nos julgar, nos criticar, primeiro a gente tem que fazer essa análise, ser verdadeiro com a gente, não querer tapar o sol com a peneira, né? Eventualmente podemos estar fazendo alguma coisa, podemos estar tomando alguma atitude que está prejudicando alguém. E aí essa pessoa vai vir e vai falar. Então, se realmente nós identificarmos isso, nós temos que mudar, temos que fazer essa mudança para que realmente a gente haja conforme as leis de Deus, tá? E a lei natural, as leis de Deus, ela abrange todas as circunstâncias da vida, né? Ela abrange tudo. A gente vai ver quais são. Nós vamos ver que as leis foram escritas, né? Elas foram passadas de modo a abranger toda a nossa existência material e espiritual, tá? Nós sabemos que a lei natural ela é dividida em 10 partes, que são lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e, por fim, a última e mais importante, lei de justiça, amor e caridade. São 10 leis. Essa divisão vem lá da época de Moisés, foi dividida em 10 partes, né? E ela abrange todas as circunstâncias da nossa vida, o que é essencial. Então, lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Se nós formos avaliar toda a nossa vida, toda a nossa existência, seja ela material ou espiritual, está encerrada dentro dessas leis. E a última lei de justiça, amor e caridade é a mais importante por ser a que nos proporciona a possibilidade de adiantarmos mais na vida espiritual, visto que a lei de justiça, amor e caridade resume todas as outras 9 leis anteriores. Como praticar o amor, a igualdade, a caridade, a justiça ao mesmo tempo e ser competitivo no mundo capitalista, né? Porque nós temos que sobreviver no mundo. Nós temos que trabalhar, temos que ter o nosso sustento material. Como que nós conciliamos isso? Bom, para a gente entender isso, nós temos que compreender como é que nós distinguimos o bem do mal, tá? O bem é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus, e o mal é o que é o contrário. É simples assim. Porém, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la, tá? Uma definição bem simples que está lá na questão 630 do Livro dos Espíritos. E a lei de Deus ela é a mesma para todos, para quem pratica o bem e para quem pratica o mal. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença só há quanto ao grau de responsabilidade, tá? Então, se nós estamos praticando o bem ou o mal, a responsabilidade é nossa, porque Deus não criou o mal. Deus nos deu todas as ferramentas para praticarmos o bem. Se o mal existe, é porque nós o criamos, com as nossas imperfeições. E aí, como é que fica a questão, né? Bom, nós falamos que o mal depende da vontade, né? Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor ele sabe o que faz. Então, quer dizer, se nós estamos vivenciando, né, na nossa vida, temos o conhecimento da lei de Deus, porém nós não a praticamos, né,
e eventualmente até a gente foge, né, um pouco da lei de Deus e acaba fazendo o mal, nós seremos muito mais responsabilizados do que aquele que não a conhece, tá? Então, o conhecimento traz para nós responsabilidade. Além de trazer sabedoria, traz para nós responsabilidade. Então, se nós conhecemos as leis de Deus, compete a nós colocá-las em prática. Se nós não a colocamos, nós seremos mais culpados do que aquele que não a coloca em prática porque ele não sabe. Definição do bem e do mal. Se a responsabilidade é proporcionada, se a nossa responsabilidade é proporcional aos meios que nós dispomos de compreender o bem e o mal, né? A nossa responsabilidade perante a Deus, quando nós não seguimos as suas leis, torna-nos mais culpados, né? Então, por exemplo, se a gente vê lá um povo na África que existem ainda, nós sabemos disso, né? Pessoas, tribos, né, que cometem o canibalismo. Se nós temos um povo lá que faz isso, perante a lei de Deus, o que ele está fazendo está certo ou está errado? Na nossa visão, que conhecemos a lei de Deus, está errado. Mas ele conhece a lei de Deus? Nós falamos que ela está lá na consciência dele, sim. Mas nós sabemos que a compreensão da lei de Deus vem conforme a nossa evolução. Como é que nós vamos nos comparar com uma tribo selvagem da África, né? Então, se nós temos esse conhecimento, eventualmente a gente pode não praticar o canibalismo, por exemplo, né? Mas nós afetamos a natureza. Quando nós fazemos desmatamentos, queimadas, quando nós eliminamos, né, extinguimos espécies de animais. Então, nós estamos fazendo a mesma coisa. E nós temos o conhecimento da lei de Deus um pouco maior do que o selvagem. Muitas vezes nós aprendemos até, às vezes, com as tribos, né, com as tribos de índios e tal, nós aprendemos um respeito muito grande pela natureza que muitas vezes nós não temos. Se a gente for ver os índios que habitavam as Américas, né, principalmente quando os colonizadores chegaram aqui, eles tinham um respeito pela natureza muito grande, né? Os índios americanos, por exemplo, quando eles matavam os animais para alimentação, né, o bisão, né, que é um animal americano típico, eles matavam para ter a carne para comer e a pele para se aquecer, eles agradeciam a Deus por aquele animal, que ia possibilitar a eles comida e proteção contra as intempéries do tempo. Isso é um respeito muito grande, que muitas vezes nós, hoje, né, ditos, né, civilizados, não temos. Então, quando nós conhecemos a lei de Deus e não a praticamos, nós somos muito mais culpados do que aquele que não tem o conhecimento, tá? Só um comentário agora, um tempo atrás estava lendo no Evangelho no Lar, aquela questão dos sacrifícios humanos, né? Que muitas tribos antigas faziam o sacrifício humano como oferenda a Deus, né? E aí a pergunta, né? Para Deus isso é bom, né? Ou como é que Deus enxerga essa questão? E a resposta que nos foi dada pelos Espíritos: para Deus o que vale é a intenção. Se a intenção deles era reverenciar a Deus, para Deus isso é o que importa, o pensamento, a intenção. O que ele está fazendo é responsabilidade dele, tá? Então, na visão dele, com o conhecimento que ele tinha, com a evolução que aquela tribo tinha, eles entendiam que uma forma de reverenciar a Deus era fazer um sacrifício humano ou de um animal. Para Deus, o que vale é justamente essa intenção, tá? E sabemos que no nosso dia a dia tem uma linha muito tênue entre o bem e o mal, não é? E como nós falamos no começo, a mídia influencia muito, a sociedade em si, nós somos cobrados, né? Às vezes pela família, pelos amigos, nós estamos inseridos nesse meio. Então existe uma linha muito tênue entre o bem e o mal. Nós podemos estar imbuídos das melhores intenções, mas às vezes nos deixamos levar por uma ou outra paixão que nós ainda carregamos, uma ou outra tendência inferior que nós ainda temos, e acabamos escorregando, né? Saindo, né? Como eu falei, uma linha tênue, é muito comum às vezes a gente pender para o lado do mal, né? Então é uma tarefa para nós aí que está a nossa evolução, né?
Então, assim, nós podemos falar assim, nós caímos, sim, por mais que nós tentamos vibrar numa boa sintonia, eventualmente nós caímos. Muitos de nós caímos, a grande maioria de nós cai. Alguns levantam depois de um tempo, alguns caem e ficam lá. Alguns levantam depois de um tempo e outros levantam rápido. Aprende a lição, analisa, aprende a lição, levanta, volta para a sintonia elevada e segue em frente. Em qual nós nos encontramos? Aquele que cai e fica, aquele que cai e levanta depois de um tempo, ou aquele que cai e levanta logo depois? E assim vai a nossa evolução. Nós vamos cair, nós vamos nos deixar levar algumas vezes pelo mal, porque essa linha é muito tênue, é muito sutil. Mas isso condiz com o nosso atual estágio evolutivo. E compete a nós, a hora que nós identificarmos isso, nós voltarmos para o caminho do bem e irmos trabalhando essas questões. E assim a gente vai evoluindo. É nesse caminho que nós estamos, desde quando nós começamos o nosso processo de evolução. Tá? E como é que nós distinguimos o bem do mal? Bom, através da nossa consciência. Então, nós tendo o conhecimento da lei divina ou natural, nós temos a nossa consciência que nos diz que aquilo que nós estamos fazendo está correto ou não. O bom senso, né, o nosso bom senso. A leitura, o estudo do Evangelho, né, a compreensão dos 10 mandamentos lá de Moisés, é um modo de você compreender, distinguir o bem do mal. Manter-se sempre vigilante e constantemente em oração, em sintonia com o plano espiritual, seguir as leis dos homens e um exercício diário dos conceitos de moral e ética perante as situações vividas. Tá? Então, gente, a ideia hoje era para nós termos uma visão geral da lei divina e natural. Conforme nós falamos, podemos fazer uma palestra de cada uma dessas leis, né, ou até mais de uma palestra de cada uma dessas leis. E o objetivo aqui é que nós tenhamos material de reflexão. Então, assim, conhecemos a lei de Deus, estamos praticando a lei de Deus. Como é que está isso hoje no nosso dia a dia? Então, nós estamos passando aí por uma situação atípica, né? Todo o planeta passando por essa situação atípica do combate ao vírus. E nós temos aí algumas orientações, né, para seguir. Aí muitas vezes assim, mas às vezes a gente acha exagero e tal, né? Deixamos de fazer alguma coisa. Mas veja bem, se nós temos orientações para seguir, para fazer, né, para agir dessa maneira, por que a gente não age? Por que nós teimamos, às vezes, em desobedecer uma ou outra regra? É, achamos que, não, já passou, não tem problema nenhum, não é? Então, isso mostra para nós como que nós somos frágeis, como que nós somos suscetíveis às influências externas. Porque às vezes a gente ouve falar, não é? Não, a epidemia já acabou, já passou, pode sair, pode não sei o quê. E, no entanto, ainda tem, mesmo com as liberações que houveram, ainda tem as recomendações de uso de máscara, de distanciamento, todas essas coisas. Mas a gente, na realidade, nós seguimos? Vamos analisar, vamos olhar para o nosso dia a dia, para a nossa vida, se realmente nós estamos seguindo todas as recomendações, né? Então, isso vale para tudo. Isso vale para a lei dos homens, para a lei de Deus. A lei de Deus, a lei natural, ela nos diz uma série de coisas. Então, até recomendo, quem tiver interesse, de estudar essa parte no Livro dos Espíritos. Não lembro o capítulo agora, mas tem a lei natural, a lei divina. Tem uma por uma, né? As perguntas, as respostas, explicando cada uma delas. Então, até recomendo para quem tiver interesse, em dar uma estudada, dar uma lida, né? Para entender como é que isso se aplica no nosso dia a dia. Se nós temos normas, regras simples de serem seguidas, que visam preservar a nossa saúde e a saúde de quem convive conosco, estou dando o exemplo do Covid porque está aí presente, né, ainda, né? Se nós temos, digamos assim, dificuldade, né, ou algum capricho de nossa parte em não seguir essas recomendações,
Como que nós fazemos com as leis de Deus, com a lei dos homens? Não será a mesma coisa? Não teremos o mesmo comportamento? Porque lembra que eu falei, é uma linha tênue, muito sutil, que separa, que faz a divisão do bem com o mal, a divisão do certo do errado, a divisão do positivo do negativo. Então é uma linha muito tênue, uma linha muito sutil. E nós somos muitas vezes compelidos, né, ou intuídos a sair dessa linha por tudo que acontece no nosso planeta, por tudo que acontece aí no nosso dia a dia. Nós somos intuídos, conduzidos a sair desse caminho. É um trabalho muito, assim, um trabalho muito, não vou falar árduo, mas é um trabalho muito intenso da nossa parte, porque de se manter sempre nesse caminho, ou pelo menos se manter a maior parte do tempo possível nesse caminho. E como eu falei, nós vamos cair, nós vamos ter quedas sim. Nós estamos em evolução, até o Chico teve quedas. E não foi só uma, não, foram várias, que o ajudaram muito, que o fortaleceram muito. Se não fosse isso, ele até fala, não fosse as dificuldades que eu passei na vida, eu não teria feito tudo o que eu fiz. Então, se até ele teve, imagina nós, né, que estamos ainda longe dele em termos de evolução, em termos de moral, enfim, imagina nós. Então, nós somos muito suscetíveis a isso. Então, por isso que Jesus nos falou de vigilância, de oração. Quando ele falou para a gente vigiar, ele não estava falando que é para a gente vigiar, para a gente não cometer nenhum deslize. Ele sabia, dentro da nossa imperfeição, do nosso estágio evolutivo, que nós íamos falhar. Quando ele falou em vigiar, ele estava dizendo para nós o quê? Meu amigo, caiu, levanta, olha para a lição, olha para o que te levou a cair, entenda por que você caiu, olha para dentro de você, não é? E veja lá a atitude que você tomou, o pensamento que você teve e começa a mudar isso. É assim que vai ocorrer a nossa evolução, a nossa transformação moral. Então, gente, essa é a reflexão que eu quero deixar hoje para nós, para todos nós, a respeito da lei natural, o quanto nós estamos, de fato, imbuídos, né, conscientizados de que compete a cada um de nós observar essas leis, seguir essas leis, da mesma forma que seguimos as leis dos homens. As leis dos homens são muito baseadas lá nas leis, nos 10 mandamentos de Moisés, né? Não roubar, não matar, tudo aquilo lá, não matarás, não roubarás. Então é importante também nós visitarmos na Bíblia, né? Os 10 mandamentos, compreender quais são os 10 mandamentos. Aí vamos olhar a lei natural, a lei de Deus que está lá no livro dos Espíritos, entender essas leis, compreender essas leis. E também temos a lei dos homens, tá? Então, eu dei um exemplo aqui bem ilustrativo para que a gente possa realmente refletir o quanto nós seguimos as leis ou não, certo? Então, se nós temos orientações para seguir com relação à precaução, à prevenção do Covid, tá? E essas orientações, ninguém está falando aqui para a gente ficar enfurnado dentro de casa, não sair para fazer nada, nada disso, tá? As orientações são: saia somente o necessário para trabalhar, enfim, seja o que for. Use máscara. Ao retornar para a tua casa, usa álcool gel, né, com frequência. Lave as mãos com frequência. Ao retornar para sua casa, troca roupa, toma um banho. São medidas simples, não é? A gente olha, por exemplo, né, hoje em dia está todo mundo tomando um cuidado de não entrar com um sapato dentro de casa, né, para não trazer, né, as coisas, né, da rua, né, de fora para dentro de casa. Os japoneses, os chineses, há quantos anos eles não fazem isso? Há milênios, não é? Então, se a gente vai ver lá o Japão feudal, lá eles faziam isso. Então, quer dizer, não é nada, gente, assim, não é nada do outro mundo. São coisas simples, né? Visando a nossa prevenção, a nossa proteção. E às vezes a gente, não, isso aí não tem problema, não vou fazer e tal. A gente acaba deixando de lado de cumprir. Então imagina, né? Da mesma forma a gente age com as leis de Deus. Ah, não, mas com a lei de Deus eu não vou agir. Ilusão, não é? Ilusão. Porque se nós somos pessoas realmente atentas a isso,
que cumprimos, né, aquilo que é pedido a nós, seja por Deus, seja pelos homens, se nós recebemos orientações para a prevenção da nossa saúde, nós vamos cumpri-las também, não é? Eu usei esse paralelo só para a gente ter uma ideia do quanto nós somos suscetíveis a falhas, do quanto nós podemos desviar do caminho que Deus nos orientou, que Jesus nos deixou, tá bom? Então era isso o que eu tinha para trazer para nós, né, que eu trouxe para nós hoje aí, essa reflexão a respeito da lei natural, da lei de Deus, e que nós possamos compreendê-la na sua essência e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Agradeço pela oportunidade e rogo a Deus que nos abençoe. Vamos vibrar intensamente pelo bem universal, pela paz entre todos os homens, entre todas as nações. Vamos vibrar por todos os sofredores do corpo e da alma, todos os viciados, asilos, creches, hospitais, presídios, orfanatos. Vibrar por todas as pessoas que estão passando, que foram acometidas pelo vírus, tanto aquelas que se recuperaram como aquelas que desencarnaram e aquelas que nesse momento estão passando por esse processo. Que sirva de aprendizado para todos nós, que todos nós possamos trazer as leis, essas leis de Deus, as leis divinas, as leis naturais, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Que possamos ter essa compreensão de sermos o homem de bem na maior parte do tempo possível, na maior parte do tempo que nos for permitido, e que possamos fazer essa análise, essa compreensão acerca dos desvios que nós cometemos quando nós não agimos conforme a lei de Deus. Lembrando o nosso querido irmão Santo Agostinho, que fazia todas essas reflexões ao final do dia, essa autoanálise daquele dia, como que ele agiu. Então que nós possamos ter esse cuidado de, ao sairmos de casa, antes de sairmos de casa, fazer uma prece, uma comunhão, uma conexão com o plano espiritual, de modo a agirmos da melhor maneira possível durante o dia, estarmos atentos, estarmos vigilantes, e ao final do dia, façamos a reflexão. Como foi o nosso dia, quais foram nossas atitudes, e aí, identificando atitudes menos positivas, nós vamos corrigindo-as, nós vamos melhorando. E assim agradecemos a Deus por essa oportunidade e saudamos o nosso Pai dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.